Salve companheira, salve companheiro. Hoje nós vamos navegar por mares diferentes. Nós vamos estudar o marxismo com a inteligência artificial. Não se assustem, é algo de confiança, né? É uma IA que não é como o ChatGPT, que ela vai buscar as informações que estão na rede e aí pode ter problemas de conceitos, né? Vários problemas já aconteceram com relação a isso, com erro, plágio, toda uma série de questões que a gente tem que cuidar. Mas essa é uma inteligência artificial que eu uso no mestrado e que na verdade, ela trabalha com a fonte que tu entrega para ela. E eu peguei esse livro da Martha Heinecker, que é uma obra muito importante que ajuda a conhecer os conceitos elementares do materialismo histórico. É uma obra muito interessante porque sistematiza e facilita a compreensão de conceitos como valor, como produto, valor de uso, produção, relações de produção, assim, o caráter que determina o processo produtivo, que tem a ver com a propriedade real, as forças produtivas, são conceitos muito interessantes. Nesse primeiro o vídeo de hoje, ele faz uma síntese do primeiro capítulo, tá? Então a ideia é essa, gente, contribuir com a formação, sempre esse é o objetivo do canal A Questão Política. Eu tenho aqui um PDF que eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo. Se vocês não baixaram ainda, baixa, que é um material que eu organizei para a formação política, de como sistematizar e como organizar aí a formação de militantes de esquerda. E lá eu falo da importância da gente criar sistemas de formação. E a inteligência artificial ser colocada a serviço da formação política é uma coisa interessante. Analisem bem, depois me deem um retorno, vai ser legal saber o que vocês acharam. Todas essas próximas 4 semanas será esse curso com todo esse livro, eu vou colocar todo ele. Eu hoje estou subindo só a primeira introdução, depois vou subir os outros capítulos. Vai ser um material bem importante para vocês se familiarizar com quem ainda tem algumas dificuldades, com conceitos importantes do materialismo histórico. Então a ideia é essa, gente. Vamos lá? E aí, tudo certo? Olha, já parou para pensar o que realmente sustenta uma sociedade? O que está na base de tudo? Não são só as leis, nem as grandes ideias, viu? Hoje, a gente vai começar uma jornada para desvendar essa planta baixa da sociedade, sabe? E a nossa guia vai ser a Martha Heinecker e seus conceitos sobre o materialismo histórico. A ideia é essa, montar peça por peça o que é a tal da estrutura social. E para começar, nada melhor que essa frase do Marx. Ela é o ponto de partida perfeito. Sabe por quê? Porque ela já deixa bem claro, o materialismo histórico não é só uma teoria para ficar na estante, para a gente ficar viajando nas ideias. Não, é uma ferramenta. É tipo um mapa para entender como o mundo realmente funciona, para que a gente possa, de fato, mudá-lo. É exatamente isso, entender para poder transformar. Então, bora pensar nisso aqui como se fosse um quebra-cabeça bem complexo. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar com as peças mais básicas e a cada passo a gente vai encaixando uma nova informação, uma nova peça. E no final, a imagem completa da estrutura social vai se revelar. Então vamos que vamos nessa jornada juntos. Beleza. Então, qual é o nosso roteiro para hoje? É simples. Primeiro, a gente vai entender o que raios é esse tal de materialismo histórico. Depois, vamos mergulhar no coração de tudo, a produção. Em seguida, a gente junta as peças, as relações de produção e as forças produtivas. Com tudo isso em mãos, a gente finalmente monta a estrutura da sociedade. E para fechar, demos aquela espiadinha no que vem pela frente. Fechado? Ok, então vamos lá. O que é o materialismo histórico? Para o marxismo, o grande segredo para entender a história, para entender qualquer sociedade, está em algo muito, mas muito concreto. Como é que as pessoas produzem as coisas que elas precisam para viver? Comida, casa, roupa, tudo. Essa é a base. Quer entender qualquer sociedade? Comece olhando para a economia dela. Simples assim. E é aqui que vem o pulo do gato. A grande virada de chave. Presta atenção. Não são as grandes ideias que ditam as regras do jogo. São as condições materiais. O jeito que uma sociedade se organiza para produzir o básico para sobreviver, é isso que no fim das contas vai moldar tudo. As leis, o governo, a cultura e até mesmo o jeito que a gente pensa. Bom, então vamos pegar a nossa primeira peça do quebra-cabeça, a produção. Parece complicado, mas é o ato mais fundamental que existe. É simplesmente como nós, seres humanos, interagimos com a natureza para garantir a nossa sobrevivência, para continuar existindo. Certo, mas como é que essa transformação da natureza acontece na prática? Não é mágica, né? Não aparece do nada. É um processo.
E esse processo tem ingredientes bem definidos, que a gente vai dissecar agora, um por um. Olha só, qualquer processo de produção, seja fazer um pãozinho na padaria ou construir um foguete, se resume a estes elementos aqui. Vamos olhar cada um com calma para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro, a força de trabalho. E atenção, isso aqui é mais do que só força física, tá? Força de trabalho é a nossa capacidade total de trabalhar. É a energia física, claro, mas é também nosso conhecimento, a nossa habilidade, a nossa criatividade. É o elemento humano da coisa. Depois, temos os meios de produção. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é tudo aquilo que a gente usa para trabalhar. Pensa assim, inclui tanto a matéria-prima, a madeira, o minério, a terra, quanto as ferramentas que a gente usa para transformar essa matéria-prima. Pode ser desde um martelo até uma fábrica inteira, super robotizada. E aí, olha que legal como essa imagem resume tudo. A força de trabalho que é a gente, o elemento humano, entra em ação e usa os meios de produção, que são as ferramentas e as matérias-primas. E dessa união, bum, nasce o processo de produção. É daí que sai o produto final. É uma ideia simples, mas, nossa, muito poderosa. Mas, e aqui tem um ponto importantíssimo. Produzir nunca é algo que uma pessoa faz sozinha, isolada, numa ilha. É sempre um ato social. A gente depende uns dos outros. E isso nos leva direto para a nossa próxima peça do quebra-cabeça. As relações que as pessoas criam entre si para conseguir produzir. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que é sério, crucial. Existem dois tipos de relações de produção. De um lado, as relações técnicas. Isso é sobre a organização do trabalho, a parte prática. Quem faz o quê, quem supervisiona. Mas do outro lado, e essa é a parte mais importante, temos as relações sociais. E isso aqui é sobre propriedade. A pergunta é, quem é o dono das ferramentas? Quem é o dono das fábricas, da terra? Essa relação de quem é dono e quem não é dono é o que define a estrutura de poder na sociedade. Beleza. Então, até agora, a gente já viu as pessoas, com sua força de trabalho, e as ferramentas, os meios de produção, certo? Agora, e se a gente juntasse esses dois elementos num conceito só? Um conceito que sirva para medir, tipo, o poder de fogo produtivo de uma sociedade. Pois é, esse conceito existe. E ele se chama forças produtivas. As forças produtivas são basicamente isso. A soma da força de trabalho, o elemento humano, com os meios de produção, o elemento material. Elas representam a capacidade produtiva total de uma sociedade num certo momento da história. É a combinação das habilidades das pessoas com o nível de tecnologia que elas têm. Por isso que uma sociedade com tratores, por exemplo, tem forças produtivas muito mais desenvolvidas do que uma que ainda usa arado manual. Faz sentido, né? Ok, chegamos no momento chave. A gente já juntou várias peças importantes do nosso quebra-cabeça. Agora é hora de juntar tudo e finalmente ver o modelo completo da sociedade que o materialismo histórico nos apresenta. E para visualizar isso da melhor forma possível, vamos usar uma metáfora que é perfeita, a de um edifício. Então vamos lá. Todo prédio começa por onde? Pela fundação, pelo alicerce, certo? Na sociedade, essa fundação tem um nome, é a estrutura econômica, ou como a gente chama, a infraestrutura. E do que é feita essa fundação? Exatamente dos dois conceitos que a gente acabou de ver. A união das forças produtivas, gente e tecnologia, com as relações de produção, quem é dono do quê. Ok, se a economia é a fundação, o que a gente constrói em cima dela? Bom, a gente constrói o resto do prédio. E esse resto do prédio a gente chama de superestrutura. É na superestrutura que a gente vai encontrar as instituições, as leis e as ideias de uma sociedade. E dá para pensar nessa superestrutura como um prédio com 2 andares. No primeiro andar, a gente tem o nível jurídico-político. O que é isso? É o Estado, são as leis, o governo. No andar de cima, a gente tem o nível ideológico. Aqui está a religião, a moral, a arte, as ideias que circulam. E aqui vem o ponto mais importante. O jeito que esses andares são construídos, a planta deles, depende totalmente da fundação econômica que está lá embaixo. E essa imagem fecha o nosso raciocínio perfeitamente. Olha aí, a base, a infraestrutura econômica, ela não só sustenta, mas ela molda e determina tudo o que vem em cima, a superestrutura. A lição que fica é muito clara. Quer entender a política ou as leis de um lugar? Comece olhando para a base, para a economia. Ufa! Então, com o nosso modelo básico finalmente montado, a pergunta que fica é: e agora? Para onde a gente vai a partir daqui? Porque veja bem, este foi só o começo. Foi a apresentação dos conceitos mais elementares de todos.
Bom, nos nossos próximos encontros, vamos aprofundar cada um desses bloquinhos que a gente montou hoje. Vamos dissecar a superestrutura, olhar bem de perto a estrutura ideológica e a jurídico-política, e depois vamos ver como tudo isso se junta em conceitos ainda mais complexos, como modo de produção e formação social. Vai ser uma jornada e tanto. E para fechar, fica uma provocação, uma reflexão. Agora que a gente tem esse mapa inicial, a grande questão é: como essa estrutura, que muitas vezes a gente nem enxerga, se manifesta no nosso dia a dia? Como é que ela influencia as nossas escolhas, as nossas oportunidades e os conflitos que a gente vive? Bom, é exatamente isso que a gente vai continuar a explorar. Até a próxima!